Olá, meus queridos, que a paz esteja com você. Mais um vídeo e hoje eu quero tratar de um tema que é o colérico, o iracundo. Qual é o mal, qual é o prejuízo que a gente andando com pessoas assim trazemos para as nossas vidas. Então hoje a gente vai falar quem é o iracundo, quem é o colérico, que a Bíblia diz, e pegar esse conselho da palavra de Deus para nos afastarmos. Vamos entender os efeitos disso, os reflexos disso dos nossos relacionamentos profissionais, nossos relacionamentos interpessoais, relacionamentos de amizade, relacionamento conjugal, namoro, noivado, casamento. Então, por que o vídeo aqui hoje é por que você não deve estar junto, não deve ter comunhão, andar com pessoas iracundas e com pessoas coléricas, tá bom? Vamos ficar até o final do vídeo, você vai entender muita coisa aqui. Vamos começar abrindo a Bíblia, Provérbios, capítulo de número 22. Quero compartilhar com você. Está aqui, versículo de número 24, se não me engano. 24. Provérbios 22, 24. Olha o que a Bíblia diz. Não acompanhes o iracundo, nem andes com o homem colérico. Primeira coisa, Bíblia é clara e enfática. Não ande com o iracundo e com o colérico. Então, a primeira coisa que você tem que fazer, para de andar. Senão você vai se prejudicar. Não tem meio termo, não tem mais ou menos, não tem eu acho. Se a Bíblia está mandando, é o que nós devemos fazer. Quem é o homem iracundo? Quem é o colérico? São aquelas pessoas desequilibradas. Aquelas pessoas que não conseguem segurar as suas emoções, não conseguem se controlar. Aquela pessoa que extravasa facilmente e acaba arrumando problema. Na vida, todos nós temos momentos de raiva, de fúria, de ira, mas isso são momentos. O colérico, o iracundo, ele está todo o tempo neste momento, nesse patamar. Está sempre com raiva, é aquela pessoa totalmente explosiva, está sempre irada, está sempre falando coisas que não deve. Então, esse tipo de pessoa, você tem que se afastar. Se você quiser progredir, o objetivo aqui desse canal é ensinar você, de acordo com os ditames da palavra de Deus, não sou o que eu acho, o que eu digo, que a palavra de Deus nos ensina. Homens também que já passaram por isso, mulheres que já passaram por isso, trazem a sua experiência através de livros, através de notícias, e a gente pega tudo aqui e aprende com eles. Então, são eles que nos ensinam, são eles que nos dão a direção. Se você pegar a palavra do Senhor, que Deus manda, e aplicar na sua vida, isso vale mais, como eu já canso de falar aqui no canal, vale mais do que você fazer uma faculdade. E não somos contra o estudo, tá? Estude, se profissionalize, faça faculdade, faça pós-graduação, mestrado, doutorado. Mas não esqueça da palavra de Deus, sempre em primeiro lugar. Então vamos começar de novo. A Bíblia mandou se afastar, se afaste. E quais são as consequências de andar com uma pessoa dessa? Quero ir para a primeira, eu vou voltar lá em Provérbios junto com você. Está aqui Provérbios capítulo 26, versículo 21, diz assim, olha, como carvão para as brasas e a lenha para o fogo, assim é o homem contencioso para acender rixas. Então, o primeiro perigo de você andar com uma pessoa colérica, uma pessoa iracunda, é você se envolver em confusão por qualquer motivo. Como eu disse, existem momentos que às vezes a gente está ali, está chateado, ouviu algo que não deveria ouvir, e aí você explode num determinado momento. Mas isso são exceções na sua vida. Todos nós, como seres humanos, não temos sangue de barata, como aquele ditado popular ensina. Então, às vezes, você realmente vai elevar um pouco a sua voz, vai sair do controle, mas normalmente, uma pessoa equilibrada, quando sai do controle, ela até se arrepende do que ela falou, do que ela fez. Não que ela estivesse errada, às vezes na sua razão, mas porque ela se excedeu. E esse excesso, muitas das vezes você perde um negócio, você perde uma amizade, você perde um bom relacionamento familiar,
Já viu aquelas festas de família que começa bem e no final é um brigando com o outro, um xingando o outro, e no dia seguinte as pessoas se arrependem. Poxa, se eu tivesse pensado mais um pouco, se eu tivesse deixado para lá, se eu levasse na brincadeira. Então, são pessoas equilibradas. Isso vai acontecer numa exceção, uma vez ao ano, de 5 em 5 anos. O colérico não. O iracundo não. Como diz a palavra do Senhor, aqui no texto de Provérbios, se ele está vendo ali uma chama acendendo, as pessoas brigando, ele vai lá e joga o álcool. Ele é doido por uma briga, ele quer sempre uma confusão, ele está sempre pronto para o embate. Qualquer coisa não leva o desaforo para casa, como diz também o adágio popular, o ditado popular. Ele está sempre arrumando confusão, está sempre fazendo questão de pequenas coisas. Se você tem uma pessoa assim no seu negócio, por exemplo, um funcionário desse jeito, que maltrata, distrata o cliente, um sócio que também distrata o cliente, seu negócio vai por água abaixo. Então você precisa se afastar. Por quê? Porque as pessoas nos julgam, muitas das vezes, pelo ambiente que nós estamos. Então, se eu ando com uma pessoa colérica que se envolve em confusão, automaticamente, na grande maioria das vezes, eu serei puxado para dentro daquela confusão. Porque o colérico, o iracundo, ele não fica satisfeito apenas em estar na confusão. Ele quer chamar todo mundo. Então, se você é um amigo, se você é um companheiro, se você tem um relacionamento com alguém, se você anda com alguém iracundo, colérico, a chance de você estar toda semana brigando com alguém é muito grande. E isso, a médio e longo prazo, vai te prejudicar bastante. É só no relacionamento de amizade, é só no relacionamento profissional, é só no relacionamento pessoal que o colérico e o iracundo traz prejuízo para a gente? Não. Até mesmo no seu relacionamento afetivo. Como assim? Exatamente isso que você está pensando. Não se relacione afetivamente com uma pessoa colérica, com uma pessoa iracunda. Não tenha um namorado, uma namorada, uma noiva ou uma esposa colérica, iracunda, contendeira, rixosa, enfim. Seja o adjetivo que você queira incluir, você já entendeu quem é o raivoso, quem é aquela pessoa descontrolada. Não se relaciona afetivamente com ela. Você já está casado, obviamente, ore muito a Deus, peça muito ao Senhor para conceder graça e libertar o seu marido ou a sua esposa. Aquele parente que você não tem como escolher, né, um filho, um pai, uma mãe, saiba como lidar, até para orientar o prejuízo que essa pessoa tem para a própria vida dela. Daqui a pouquinho, no final, eu vou dar um exemplo bíblico também, vou falar do exemplo clássico de Nabal. Se você não conhece a história de Nabal, fica aqui até o final que eu vou resumir ela para a gente, para você entender que o colérico, o iracundo, ele prejudica as pessoas à sua volta e prejudica a si mesmo. Mas a palavra de Deus, ela determina, não tenha esse tipo de relacionamento. Se você pode, né, se você está numa fase do relacionamento que não é o casamento, é o namoro, é o noivado, preste bem atenção no que a Bíblia diz para você não cometer esse erro de se relacionar com alguém que é colérico ou iracundo. Vai sobrar para você também, com certeza. Vamos para o texto, para não ficar só aqui nas nossas palavras? Vamos lá. Provérbios 21, 19. Está aqui, ó. Terceiro texto de Provérbios. É melhor morar numa terra deserta do que com a mulher rixosa e irritadiça. Então é melhor você morar num lugar que não tem nada do que você morar com uma mulher rixosa. E claro, aqui nós estamos falando da mulher, vice-versa também se aplica. O princípio é: não se relacione afetivamente desde que você possa. Né? Um relacionamento entre pai e filho, entre mãe e filho, você não consegue. Eu vou deixar de ser filho da minha mãe? Não. Você vai deixar de ser pai do seu filho? Não. Você pode ali trabalhar, um ajudar o outro, orientar para que ele se liberte dessa rixa, dessa ira descontrolada. Se você consegue não se relacionar, porque é difícil uma pessoa mudar. Isso depende muito mais da pessoa do que nós, né? Do que você, com toda a sua orientação, com toda a sua sugestão, a pessoa pode não querer mudar, pode ter dificuldade para mudar. Então, se você está na fase do namoro, né, do noivado, está se conhecendo,
e viu que aquela pessoa é rixosa, e volta a repetir, rixoso não é aquele que explode de vez em quando. Todo mundo é ser humano. Você pode se irar e se descontrolar. Tá errado do mesmo jeito, mas acontece. Agora, o que você não pode é ser uma pessoa que está excessivamente estressada, iracunda, raivosa diariamente, a todo tempo. Você precisa se tratar, precisa se controlar, precisa pedir ajuda a Deus e até de profissionais qualificados. Agora, se você não é uma pessoa dessa e está conhecendo alguém, está pensando nesse relacionamento, se essa pessoa é iracunda, se essa pessoa é rixosa, se essa pessoa é brigona, olha o que a Bíblia diz. Melhor estar num deserto, ou seja, melhor estar sozinho do que ter uma mulher, do que ter um marido nessas condições. E como eu prometi, para a gente finalizar aqui o vídeo, eu vou compartilhar com vocês aqui, ó, 1 Samuel, capítulo de número 25. Eu não vou ler, né, todo o texto, todo o capítulo, mas deixo para você, se você quiser aprender mais da palavra do Senhor, vai te ensinar muito. A gente vai falar sobre, aqui, ó, 1 Samuel, capítulo 25, tá? A gente vai falar sobre a história de 3 personagens. Davi, o rei, na época de 1 Samuel, capítulo 25, Davi ainda não tinha tomado o trono, não tinha se assentado como monarca de Israel, mas Davi aqui, ele já era um comandante, ele já tinha um grupo militar, há mais ou menos 600 homens que Davi controlava. Esse capítulo de 1 Samuel também vai falar sobre um casal, Nabal e Abigail. Interessante é que o nome Nabal significa tolo, insensato. Isso já diz muito sobre quem era Nabal. Nabal, ele era um homem riquíssimo e Davi era um comandante militar. Davi, ele estava no deserto, estava na região próxima da onde Nabal residia, e Davi manda então seus homens tomar conta dos servos de Nabal, dos pastores, porque naquela época a riqueza era muito fundamentada em ovelhas, cabritos, gado, então em animais. E Nabal tinha muitos animais, aproximadamente 4.000 animais. E os seus homens iam para o campo tomar conta, mas ali você tinha assaltantes, né? Você tinha ladrões, já naquela época ladrão sempre existiu. Você tinha ali animais, né, que atacavam os rebanhos, e isso gerava um prejuízo muito grande. Davi, observando isso, foi lá e enviou seus homens para tomar conta. E Nabal teve um grande lucro, porque o seu rebanho foi e voltou intacto. Quando o rebanho de Nabal volta, Davi envia mensageiros a Nabal para dizer: olha, nós tomamos conta aqui, se o senhor puder, nos ajude. Somos guerreiros perdidos nesse deserto, né, nos recantos de Israel. E Nabal, ao olhar aquilo, um homem com 600, um esquadrão de 600 homens, não é brincadeira. Mas Nabal olhou aquilo ali e, como ele era insensato, como ele era louco, raivoso, iracundo, contendeiro, ele distrata totalmente os servos de Davi. Quando os servos de Davi retornam, então, para lhe contar, né, a desfeita que eles tinham recebido, Davi, como homem de guerra, cirou. Apesar de Davi não ser um iracundo, não ser um raivoso, teve o seu momento de ira e tomou também uma decisão muito precipitada. Davi decidiu armar seus homens e fazer um ataque para aniquilar toda a família de Nabal, os servos de Nabal, os animais de Davi, faria uma chacina. Até que um dos servos de Nabal, vendo a situação catastrófica que estava para ocorrer, vai e fala com Abigail, a mulher de Nabal. Então veja que, olha, Abigail, que não tinha nada a ver com a história, ia padecer, provavelmente ia morrer também, por conta de um relacionamento com alguém iracundo. Ia pagar o preço. Então fuja de alguém iracundo se você pode. Ela não podia, porque ela já estava casada, e ela é muito sensata. Faz o contrário do seu marido. Prepara ali alimentos, prepara um monte de coisa e vai ao encontro de Davi. Se ajoelha, se humilha diante de Davi, pede perdão a Davi, relembra a Davi as promessas que Deus tinha sobre ele e que futuramente ele seria rei de Israel. Olha que interessante, como essa mulher tinha uma visão. E ali, ela então aplaca com a sua sabedoria a fúria de Davi. Davi aceita a sua recompensa,
Davi sai e naquele dia há um grande livramento sobre a casa de Abigail e de Nabal. Futuramente a história vai dizer que Nabal ele então morre, né, de uma doença e assim termina a história. Abigail depois vai continuar sendo princesa em Israel, sendo, né, co-rainha em Israel, mas o que a gente nota aqui é a importância de você ter sabedoria. Abigail não conseguia se livrar de Nabal porque ela era casada com ele. Mas se ela tivesse uma opção, com certeza não estaria próxima a uma pessoa tão insolente, uma pessoa tão desequilibrada. E perceba que, como eu falei, venho repetindo todo o vídeo. Pessoa desequilibrada. Por que a palavra de Deus manda você não andar com esse tipo de pessoa? Não ter amizade, não ter negócios, não ter sociedade, não ter como funcionário ou trabalhar para uma pessoa como essa, não ter relacionamento afetivo, porque essas pessoas trazem problemas para si e para quem está à sua volta. Então, se você quer crescer, quer amadurecer espiritualmente, quer amadurecer socialmente, quer amadurecer pessoalmente, receba esse conselho da palavra de Deus. Fuja das pessoas iracundas, fuja das pessoas descontroladas. Só trará problema de toda sorte para a sua vida. Problema emocional, problema espiritual, problema de relacionamentos, problemas até financeiros, quem sabe. Então, quer um conselho? Procure pessoas boas para estar ao seu lado. Tem muita gente com os princípios, então não precisa você estar junto desse tipo de pessoa, né? Sempre se relacione falando, claro, você é uma pessoa educada, mas não tenha intimidade com iracundo e nem com contendeiro. Deus te abençoe sempre. Não se esqueça, inscreva-se aqui no canal, compartilhe, comente se você gostou desse vídeo, se você tem alguma outra dúvida sobre a palavra de Deus, se você quer algum tema específico, coloque aqui nos comentários. Esse canal é para nós nos desenvolvermos espiritualmente, emocionalmente, materialmente, mas sempre seguindo os princípios da Bíblia Sagrada. Que Deus te abençoe sempre.